Bom, pessoal, agora eu vou resolver o exercício onde eu deixei o gabarito na sala de aula, né, de reagente a excesso. São dois exercícios para a gente fazer, então eu vou passar a resolver eles aqui com vocês, tá? Então o exercício 3 ele diz o seguinte: na mesma condição de pressão e temperatura, 50 litros de propano. Propano é um gás, tá? Gás de botijão aí. Então o volume do propano é C3H8 é 50 litros. Legal. E 250 litros de ar. Cuidado. Ele vai falar de combustão, mas quando você fala ar, quem provoca a combustão, quem reage com o propano é O2. Se você tem 250 litros de ar, na verdade, daqui você só vai conseguir tirar de oxigênio 20% disso, que ele me avisa aqui embaixo, ó, 20% de O2. Então eu vou pegar os 250 litros de ar, se 20% deles é de oxigênio, então eu vou multiplicar por 0,2, né? Isso fica fazendo a regra de 3 lá. Então você vai fazer essa conta aí, vai dar 50 litros de oxigênio. Fechou. Beleza. Aí ele fala assim: foram colocados um reator ao qual fornecida energia apenas suficiente para iniciar a reação de combustão. Após algum tempo, não mais se observou a liberação de calor, que indicou como a reação havia se encerrado. Com base nessas operações e informações. Bom, se tivesse ocorrido apenas combustão incompleta, restaria propano no reator? Ó, restaria o cara que tivesse excesso, que eu também não sei quem que é propano versus oxigênio. Para que todo propano reagisse considerando a combustão completa, seriam necessários no mínimo 750 litros de ar. Eu não sei quem está em excesso, então de novo eu também não posso falar nada. E é provável que nessa combustão tenha se formado fuligem. O que é fuligem? Fuligem é carbono, ou seja, sobrou carbono, ele não queima, então ele forma aquela fuligem, aquela pozinho preto que fica embaixo da panela. Então aí o que eu vou ter que fazer? Primeira coisa que eu vou ter que fazer, ele falou O2 e falou propano, alguém tem excesso. E para saber quem tem excesso, primeira coisa, você tem que escrever a equação. Eu já falei para vocês, equação de combustão tem que saber decor. Como é propano, C3H8 reage com oxigênio mais O2, vai formar sempre CO2, queima completo, né? E água. Mas aí o acerto de coeficiente é por sua conta. 3 carbono lá, 3K do CO2. 8 hidrogênios lá, 8K. Então põe 4. 3 vezes 2, 6, com mais 4, 10. Então 5. Ou seja, a proporção aqui, ó, vai ser de 1 para 5, 1 mol para 5. O negócio é que ele meteu litro, né? Então se ele meteu litro, o que vai acontecer? Se ele jogou litro aí, ele não fala que é CNTP, tá? Mas vai ser nas mesmas condições que ele diz assim. Quando ele vale litro é o seguinte: gás com gás, como se fosse, se eu tenho 1 mol de propano, tá? Ele vai ocupar um volume, uma molécula, como se uma molécula ocupasse um volume, tá? E se tem 5 mols, então 5 litros. A conversa entre os caras é essa. A equação me fornece isso. O litro de propano vai catar 5 litros de oxigênio. Agora, aí que vem aquela conversa que eu falo para você, cara, mas aí a conversa não é essa. Eu tenho que chegar e falar assim, cara, mas eu tenho, qualquer um que você escolha, tá? Eu falo, geralmente a gente pega o primeiro, né? Olha, eu tenho 50 litros. Como você tem 50 litros, você vai precisar de quanto? Aquela história, 1 foi para 50, tá? Aqui você multiplica por 50. A quantidade que eu vou precisar de O2, tá? Seria 250 litros de O2. Mas aí vem aquele papo, você fala, mas aí você pergunta, ó, vou precisar mais. Quanto eu tenho? Tá? Se eu tenho, já calculei lá em cima, ó, o 50, se eu tenho 50 litros,
tá? E eu preciso de 250. Se eu tenho 50, eu tenho menos. Se você tem menos, tá? Ele é o limitante. Todo ele vai reagir e vai sobrar o propano. Eu falei, não confia em cara que tem excesso, que ele não vai trabalhar o necessário. Então aí, aquela história. Eu sei que é o limitante, que vai ser o nosso O2. E eu sei agora quem está em excesso, que vai ser o C3H8. Ou seja, quem está em excesso não dá para confiar, não reage. Se eu tiver que trabalhar quanto que foi CO2 produzido, qualquer coisa que mercundar, vai ter que ser com o limitante que é o O2. Beleza? Então vamos lá. Se tivesse ocorrido apenas combustão incompleta, restaria propano no reator. Ou seja, restaria propano significa excesso. Tá, bateu porque acabei de calcular. Ó, é provável que nessa combustão tenha, vou lá para o 3, é provável que nessa combustão tenha se formado fuligem. Fuligem o que é? É carvãozinho, ou seja, o excesso deveria ser o cara que tem carbono, porque queima incompleta forma lá, pozinho preto lá na bunda de panela quando está acabando o gás. Então, tinha formado fuligem. Já sei. Como não tem 1, 2 e 3, tá? 1 e 3 já sei que só por esse raciocínio está certo, então já sei que seria dele. Agora vamos calcular 2. Mas 2. A 2 como é que você vai fazer? Ué, a 2 ele disse assim, ó. Mas já tinha acabado, hein? É FUVEST. Para que todo o propano reagisse, considerando a combustão completa, seriam necessários 750 litros de ar. Ó, para o propano reagir, a gente percebeu que eu tenho que ter, tá? Para queimar 50 litros que você tem de propano, tá? É excesso, tá? Eu teria que ter 250 litros de ar, certo? Então o volume de ar não, de oxigênio, deveria ser 250 litros, tá? Ou seja, só que 250 litros no ar corresponderia a 20%. Como você quer saber qual seria o volume de ar, tá? Corresponderia ao quê? A tudo, é 100%. Então, esse volume de ar aqui, que seria o meu X, né? Seria lá, deixa eu ver, vai dar dividido, vai dar, peraí, 250, 1250. 1250 seria o volume necessário de ar com oxigênio para reagir com tudo lá. Por isso que ela está incorreta. Eu já sabia, acertaria sem perder meu tempo lá. Agora nós vamos para o seguinte, o exercício seguinte, deixa eu copiar aqui, é o 4. Print dele aqui. Então tá aqui. O quadro da Unicamp, tá? Então, ele diz assim, reagente excesso, mesmo assunto aí. É um recipiente aberto em atmosfera com capacidade volumétrica de 2,24 litros, tem no recipiente que ele está falando daí, ó, 2,24, tá? Aqui dentro, 2,24 litros, certo? Nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, vai usar 22,4. Você está até vendo aqui, ó, 2,24, né? Fração dele. Aí colocou-se uma massa de 0,36 gramas de grafite. Grafite é carbono, tá bom? Então, massa de grafite, 36 gramas. Fechou-se o recipiente. Quando você fecha o recipiente, você vai manter
Os 200 é 2,24 litros. Tensão de ar. De novo, papinho de ar. Se vai fazer alguma reação de queima, tem oxigênio. Fechou-se o recipiente e com uma lente lá focalizou o grafite e iniciou-se a reação com oxigênio, daqui chama-se combustão, produzindo CO2. Assuma que todo o oxigênio presente tenha sido consumido. Cara, se ele me fala massa de carbono, um participante, que é o grafite aqui, ó. Fala a quantidade de O2 meio, né, disfarçado aí que tem, na verdade, no ar, tá? Que eu vou calcular já já. Alguém tem acesso. Como ele falou, ó, o detalhe tá aqui, ó. Como ele me falou que é, cadê? Tem a palavra-chave. Todo o oxigênio. Cara, quando ele fala negócio, todo o oxigênio, ele tá querendo dizer assim, ó. O que tinha de oxigênio foi embora, foi consumido. Se eu tenho 2, alguém ficou, já que ele me deu 2 quantidades de reagente que eu não preciso para calcular CO2, eu falei para vocês, tá? Então, se ele me deu 2, todo o oxigênio, quando ele diz isso, ele está assumindo o quê? Que o oxigênio é o limitante, em menor quantidade. Quem acaba primeiro é o menor quantidade, tá? Então, esse é o limitante. Então, toda a nossa conversa agora não é a carbono. Você fala, por quê? Porque você chegou demais aí e você monta aí, alguns de vocês não vão formar CO2. Sabendo que é limitante, toda reação que eu vou fazer é com O2. Quem manda na conversa é O2. Então, por isso que eu já venho aqui, tá? E vou calcular o quê? O volume de oxigênio. Então, o volume de oxigênio é o que manda na bagaça aí, ó. Vai ser 2,24 litros do ar, né? Multiplicado pela proporção dele, de novo. Ele não fala lá, por 0,2. Então, é bom vocês terem isso daí na cabeça, né? Essa proporção, ela é manjada. Então, isso daqui vai dar 0,448 litros de oxigênio. É o que manda na dancinha lá. Então, ele diz assim, escreva a reação, grafite CO2, com O2 e CO2, tranquilo. Qual a quantidade de gás carbônico formado em mol? Bom, se aqui a gente vai ter que calcular a quantidade de CO2 e quem manda na reação é o O2, o que eu faço? Eu comparo o O2, tá? De acordo com a equação, eu vou falar aqui, 1 mol de O2 sempre vai produzir 1 mol de CO2. O detalhe é o seguinte, aqui, mol do O2, ele quer gás. Então, volume, né? É gás, ele quer o volume. Então, é 1 mol. Na CNTP, ele vai ocupar aquele volume de 22,4 litros, tá? E vai fazer 1 mol de CO2 que ele quer em mol. Então, eu nem mexo. Deixa em mol. Pronto. Aí que eu falava para vocês. Agora você pergunta lá pro cara, o que você quer mesmo? Ele fala, eu quero 0,448 litros dele. Quanto que vai me dar em CO2? Resposta aqui é 0,02. 0,2 mol de CO2. C. Qual será a pressão dentro do recipiente quando o sistema for resfriado à temperatura inicial? Ó, se aqui dentro, no início, estava 1 atm, tá? Porque fora também, tá? Voltou a temperatura normal, toda a situação inicial, até a pressão tem que estar o quê? Também é 1 atm, gente. Não muda, né? Lá tá 1 atm, se tá, começou com atm, fechou, mas voltou às condições iniciais, por isso que a resposta é 1 atm. Beleza? Então esses são os 2 exercícios que faltavam, tá? Então aí dá uma olhadinha aí e estuda um pouquinho. Valeu!